la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que deixou para comprar os presentes no dia 23, achando que ainda dava tempo. Gabriel Divan, como é que tu tá? Cara, dia 23 ali pelas 14 horas, né, o cara vê a selvageria, o cara vê o estado primitivo da humanidade funcionando, né, nas lojas e no shopping. Mas é o seguinte, meu querido Felipe Abal, todo ano a mesma coisa, correria, essas lojas cheias, ninguém sabe o que vai dar de presente, no fim a gente entrega uma lembrancinha assim meio com culpa, né, quase pedindo desculpa já, né. Esquece de tirar o preço, assim, na entrega com ele, né? Mas este ano não, esse ano tem Insider, porque presente bom, Gabriel, é o que resolve, e lá tem tudo, camiseta tecnológica, calça, meia, cuecas confortáveis, todas com tecido inteligente e troca simplificada. Ah, não serviu, não sei o quê. Tem como trocar, fica tranquilo. O pessoal que é consumidor da Insider elogia muito, inclusive, essa questão da troca simplificada, porque é uma mão na roda, né? Mas ainda tem a melhor parte, que dá para comprar sem sair de casa, não precisa fazer a correria, não precisa passar por pessoas lá te esgoelando para poder te vender qualquer coisa, para pegar a comissãozinha, aquela coitada da gente, né? O pessoal que faz aí o final do ano. Então, dessa vez é sem sair de casa e aproveitando até 30% off, somando os descontos do site com o nosso cupom. Para melhorar, Felipe, 20% de cashback em qualquer compra, ou seja, presente para os outros e crédito para você, hein? Ficou bom, né? E se você quiser facilitar ainda mais, tem os kits presenteáveis, com embalagem de presente e combinações para cada estilo. É só escolher o kit e pronto. Tá resolvida a tua listinha, né, do Papai Noel aí. Exatamente, não tem erro, tudo com conforto, tecnologia, aquele visual que funciona para todo mundo! Então vai lá no site da Insider, usa o cupom VIRACASACAS, eu repito tudo junto, VIRACASACAS, tem o link aqui também, e aproveita o cashback enquanto ainda dá tempo. Presente inteligente é aquele que não te dá trabalho, meu velho. O negócio é vestir inteligência, o negócio é vestir Insider, Gabriel Divan. Delicinha de episódio que temos hoje para os nossos ouvintes, hein? A Insider só nos ajuda, né, cara? É impressionante, cara. E a gente estava um bom tempo querendo fazer esse episódio, né? Somos aqui no Vira Casacas apreciadores da sétima arte, né? E a gente tem algumas coisinhas para discutir aí com o pessoal, né? Tem algumas teorias para lançar na mesa aí, tem alguns comparativos, porque uma coisa é certa, Felipe. Eu não sei se o Império contra-ataca, mas o Império está em declínio. Tá, isso é verdade, isso é verdade. E se vai falar de cinema, né, o Caio Almendra é sempre uma excelente pessoa pra gente trazer aqui pra conversar conosco. Tá aí, você que já viu o anúncio do episódio, já sabe que o Caio tá com a gente aqui hoje e se prepara aí para uma discussão com spoilers, hein? Porque aqui é o seguinte, né, o Vira Casacas não é hard news e o Vira Casacas não é porta-voz, né, não é nada, não, aqui é com spoiler, sim, né, mas vai ver o filme antes, então... né? Não incomoda, né? Ou não também, porque essa coisa dos spoilers, né? Eu fico pensando assim, tem um pouco de exagero aí também. Eu não posso ver nada. Não, tudo bem, tu não pode saber quem é o assassino do filme, né? Tu não pode saber que o Bruce Willis tá morto, por exemplo. Agora, tem umas coisinhas que o cara te conta, velho, é do jogo, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, tá bem bom de ouvir, a gente promete. E se você puder baixar esses filmes ao invés de ir no cinema, sabe o que tu pode fazer com o dinheiro do ingresso, Gabriel Divan? Não sei. O quê? Comprar Insider. Comprar Insider e você pode também apoiar o Vira Casacas, cara. Tu pode ir lá assim, ó, tá ali sem fazer nada, tá ouvindo o episódio, entra lá em apoia.se/viracasacas, entra na orelo.cc ou abre o aplicativo ali do teu banco, coloca assim, ó, Pix recorrente.
viracasacospodcast@gmail.com e manda 5 pilas. 5 pilas pra gente. Ó, tu vai economizar, sei lá, quanto é que tá o ingresso agora? R$800 pra te se incomodar. Pelo amor, o ingresso deve estar R$800 e mais 39 por hora de estacionamento e mais 46 na pipoca média. É mais ou menos isso. E pra ver gente no celular o tempo todo, enchendo o saco, falando, mandando áudio, né? Esse tipo de coisa. Fica em casa, vê no conforto do celular. Fica no conforto do celular e manda 5 pilas por mês pra gente, que nos ajuda demais. Ó, sua promessa de ano novo. Vou começar o ano apoiando o Vira Casacos. Pô, é o presente que a gente quer, né? Quanto mais gente nos apoiar, mais fácil fica pra gente fazer. Tem que, né? Tem que pagar ali a galera, né? A dona Ingrid, a dona Dani, o seu Gui, tem que pagar todo mundo ali, porque, né? A galera precisa, a gente trabalha com profissionalismo, Gui. É verdade, é verdade. Então, pro 2026 aí, lembre-se que a matemática continua a mesma. R$5 uma vez por mês não dói nada. E ao final do ano você gastou R$60 no ano inteiro com o Vira Casacas e possibilitou que a gente continue fazendo o que estamos fazendo. Se você achar que devamos continuar, né? Ou coisa parecida. Mas enfim, vamos pro episódio aí que já falamos demais e nós temos que ir ali falar mais ainda. Vamos lá. Gabriel Divan! Opa, estamos aí. Muito bem, Caio Almendra! E aí, seu Abal, tudo bem? Como sempre, né? Como quase sempre, né, Caio? Agora, quando tem que falar sobre filmes, a gente te chama aqui pra vir, né? Por causa que o nosso objetivo hoje, e isso é uma coisa que a gente vem conversando faz tempo em off, desde o Guerra Civil, Caio Almendra, a gente vem falando de um negócio que tem uma coisa esquisita acontecendo em Hollywood. Tem um certo tipo de filme que tá, né, saindo por aí, e tá sendo bem aceito, e tá tendo bilheteria boa, e tem baita atores e tal, que meio que mostram que alguma coisa está acontecendo, né? Na verdade, aqui já vou falar de pronto. Eu tinha assistido Guerra Civil e eu não gostei, assim. Eu achei um filme assim, parece um jogo de videogame, um troço. E quem me fez ter um outro olhar sobre o filme foi o Caio. Né? Foi ele que disse, não, peraí, presta atenção numa outra coisa, vou deixar pra te falar, Caio. Né? Eu acho que foi até uma recomendação cultural logo depois. Acho que a gente pode ter gravado em off, mas eu lembro de ter falado, não foi via zap, não. Eu não me lembro onde é que foi, assim. Mas depois disso ainda vem uma outra sequência, né? Bastante recente. Esse é um episódio com spoilers, gente, mas não é um episódio sobre os filmes exatamente, porque ele é muito mais sobre o que eles significam num panorama cultural como é o nosso atual. Só deixando claro isso aí. Vão contar as histórias. Não. É um outro troço. Porque depois vocês podem complementar ainda. A gente teve Eddington, a gente teve Uma Batalha Após a Outra, eu acho que esta é a ordem de lançamentos, e depois ainda Bugônia. Eddington eu não tinha visto, fui ver ontem e também não gostei, tá? Mas a gente pode falar de tudo isso aí. Não gostei, Caio Almendra. Não gostei. Cara, é mais um caso de filme que ele tem 40 minutos a mais do que ele deveria, como quase todos atualmente. Né? Esse é o problema. Eu discordo da existência dessa crítica. Eu acho que ela é muito tiktokizada. Eu acho que a gente tem que ter menos déficit de atenção. A gente tem que se imergir nos filmes. Os filmes podem ser longos, é importante. E por aí vai. Mas tudo bem. Mas assim, ó, é que Uma Batalha Após a Outra eu aguento mais 2 horas. Eddington, eu 1h30 já tava já tava bom pra mim, assim, sabe? Não é uma questão de filmes não podem ter. É que todo mundo acha que tu tem que fazer o Brutalista. 4 horas de filme. Para, irmão, porra! Sabe? Não, cara, mas a minha opinião sobre o Brutalista já foi dada naquele episódio que a gente comentou isso aí. São 4 horas de filme de uma biografia ficcional, ou seja, se for 4 horas, ou 8, ou 19, tanto faz, porque tudo aquilo é inventado, então não tem sentido, cara. Se tu me disser que tem 4 horas de uma biografia do Marighella, por exemplo, eu acho que o Wagner Moura poderia ter feito em 2 partes, porque eu queria ver o Marighella ganhando eleições, né? Eu queria ver ele trabalhando lá no parlamento, tá? Eu não queria ver só ele fugindo. Agora, 4 horas da biografia de um cara que tu inventou, ela pode ter 5, ou pode ter 7, porque tanto faz, né? Você faz com a vida do cara que você quiser, né? Filme ruim da porra. Apesar de ser o meu estilo arquitetônico disparadamente favorito, eu ando pelas cidades que eu vou atrás
de eventuais construções e exemplos brutalistas, mas o Adrien Brody lá não deu pra aguentar, cara. Não deu pra aguentar mesmo. Mas nós não estamos nem falando desse tipo de filme, nem desse tipo de contexto, né? Volta pro Caio a palavra aí, porque a gente quer jogar isso aqui para um outro lado. Essa altura, como é que é? Essa altura do campeonato, os caras falando de filme, né? O time nessa situação, os caras jantando. Não, mas eu acho que é um bom episódio pré-natalino, assim, né? As pessoas chegam nas férias e resolvem assistir filme e tal. E bem ou mal, assim, não sei como é que foi com a Bal, que não tá no Buscal e tal, mas eu recebi coisa de 10 ou 12 notificações pedindo para eu falar sobre um outro filme, que também é sobre a deterioração humana, mas que ainda não foi lançado, que é o filme do Jim Caviezel aí, que um dia teremos que falar sobre o Cavalo Negro, o Cavalo Preto, o Cavalo dos Manos. Jim Caviezel o Pangaré. O Pangaré. Não. O velho dos livros falou que vai ser o Mula Sombria. Mas enfim, eu fiz esse comentário, acho que eu tô lembrando agora que foi no quando a gente já tinha desligado aqui o microfone, de umas dicas culturais de um episódio há um tempo atrás, que eu comentei, gente, tem uma coisa diferente acontecendo, e eu até fiz uma piada maior, que foi dizer, existe um outro filme que tá nessa vibe, apesar de ser um filme completamente pop, que é a porcaria do Capitão América 4, que também é um filme em que a Casa Branca é destruída, mas não porque um alienígena chegou e destruiu a Casa Branca, mas ela é destruída por dentro, ela apodrece a ponto de ser destruída. Algo dá errado naquela sociedade a ponto de ser destruída. E aí a gente tem que pensar um pouquinho qual é a função das histórias, né, numa sociedade, né? Qual é a função do filme, qual é a função da ficção, dos livros, em suma, das histórias que a gente conta uns para os outros. E eu gosto muito quando a gente dá uma viajadazinha ali pelos Levi Strauss da vida, e eles vão comentar com a gente o que? Olha, os mitos são como a sociedade sonha. É o inconsciente da sociedade se tornando uma história, uma narrativa. E aí vai lembrar, assim, a gente já viu muitas sociedades ruírem. E a gente sabe que tipo de arte é produzido nessa época. A gente sabe que tipo de histórias eram contadas quando as sociedades ruíam. E aí eu gostaria de lembrar que esses filmes todos que a gente está falando não são tragédias, do ponto de vista técnico da literatura, tragédia é outra coisa. Porém, nos grandes momentos de declínio de sociedades, houveram a produção de tragédias. E foram os únicos momentos de produção de tragédias. Então a gente tem as tragédias gregas, como representação da tragédia, que em geral também representavam a ruína da sociedade. Você pega um Édipo, no final, o que acontece? Uma grande guerra civil que destrói a Grécia, não completamente, e por aí vai, mas a imagem o resultado disso aqui foi uma guerra civil e a sociedade foi destruída. Depois você tem, com o fim da medievalidade, chegando ali nas obras de Shakespeare, você tem tragédias que também eram ligadas à destruição da sociedade, né? Em especial você pega um Hamlet da vida, e aí eu acho que eu recomendei aqui, a gente conversou rapidamente. Não fui eu. Foi o Carapanã, mas o Carapanã, diga-se de passagem, o Carapanã plagiou um tweet meu sobre isso. Mas a gente falando de um Homem do Norte, que o Homem do Norte era um trickster, e por aí vai, a história de como é que o Hamlet vira o Hamlet e depois vira o Hamlet de novo. Nessa história toda, também era um momento de destruição da sociedade. Morrem todos os reis da Inglaterra, morrem todos os reis da Dinamarca, mata todo mundo e por aí vai. E agora a gente está vendo um tipo de arte muito específico que não é sobre o Império sendo atacado, não é mais Independence Day, que é uma imagem típica do fim da história na década de 90, de quando você não tem mais inimigos dentro do planeta, então você tem que vir um inimigo de fora do planeta e destruir você. Ou filmes igualmente ruins, como Invasão à Casa Branca, que você construiu uma coisa quase antissemita, de ter uma conspiração mundial, e invade você. Não, você apodrece. Você tem 4 ou 5 filmes sobre as tensões sociais internas daquela sociedade irem crescendo, a ponto de ter algo de podre no reino da Dinamarca e o tecido social ali se esfacelar, né? Olha que belo panorama, Gabriel Divan. Não, belo panorama, e principalmente, né, a gente vê que a temática agridoce / de um humor meio sarcástico, meio ácido,
ela toma o lugar da temática olímpica, apolínea, heróica, né? Até para fazer esse contraponto, já que se falou em tragédia, né? Aquela questão, né, de você simplesmente abraçar o dionisíaco e não o apolíneo. É por isso que um filme como Independence Day é tão medíocre, né? Porque é simplesmente uma ficção que se pretende em algum momento séria, quando na verdade todos os elementos que estão ali riem da nossa cara, né? Do tipo, o presidente dos Estados Unidos que pilotou na Guerra do Golfo, vai ele com um avião para cima de uma nave alienígena e os caras conseguem invadir uma nave e instalar um vírus, sei lá, um trojan, né? Os caras instalam na nave alienígena e quebra tudo, e aí tem aquela coisa, a luta pelo... Aquilo é um negócio completamente patético, né? Mas tem uma coisa em comum com o Bugoni, assim, que o herói da história é alguém que foi abduzido, que nem o personagem principal de Bugoni. Não, a gente é o chega velhinho lá. Que foi abduzido e se mata pra destruir a nave. Eu estou de volta, seus filhos da puta. Né? É um negócio completamente absurdo, né? Não serve nem como humor, nem como ação, nem como nada, claro. Mas é uma questão interessante pensar, porque em algum ponto isso diz muito, em algum ponto isso diz tanto que inclusive começa a ser fagocitado e começa a gerar os seus, né, produtos sem sal. Vai começar a chegar logo em breve, porque esses filmes aí que a gente acabou de listar, me parece exemplo de filmes, alguém pode não gostar, o Eddington, eu realmente, né, principalmente a parte final, aquela eu achei que ele decaiu muito, né, todos eles têm seus momentos ruins, agora, são filmes interessantes, são filmes, né, de diretores que fazem trabalhos sérios e querem explorar com seriedade uma temática, querem pegar um zeitgeist, ou às vezes nem querem pegar, mas pegam porque, né, é o tipo de coisa que se apresenta para nós isso. Agora, daqui a pouco isso aí vai começar a virar, inclusive, um produto proposital, né? Esse ano aí eu quero 2 filmes de romance, um filme de romance um pouco mais picante, uma aventurinha para criança, um de apocalipse estadunidense e outro não sei o quê. Isso aí vai ser a ordem dos cartolas, né, do estúdio. Mas enquanto isso aí não chega, isso aí não vira só mais uma modinha produto, a gente tem que talvez aproveitar esses filmes que estão trabalhando com essa temática como quem representa um espírito num tempo, como quem quer dizer alguma coisa e tem algo a dizer antes de saturar. Eu acho que é nesse pique aí que a gente pode fazer esse fio condutor entre essas obras que tecnicamente não tem essa ligação entre si, assim, não é um mesmo estúdio, um mesmo diretor, uma mesma... Não, eles têm a ligação de estarem, né, simultaneamente lendo um momento. Eu acho que isso aí realmente, né, é de se notar e é da gente falar a respeito, porque não preciso ficar aqui fazendo loas, né, ao fato de que, olha, a arte, a manifestação artística, ela dá o pitaco muito antes, né, da gente tomar consciência, ela já exprime uma coisa com muito mais sinceridade, ela já coloca as cartas na mesa de uma maneira muito mais fluida, né, daqui a não sei quanto tempo, alguém vai elaborar mais e melhor. Agora, é de se prestar atenção, né, num momento em que, num espaço de 2 anos aí, a gente tem várias produções autorais, várias produções de personalidade que evocam, né, uma sociedade americana bastante adoecida, para não dizer já inteiramente corrompida. Só falta dar o peteleco final na cartinha de baixo que o castelo cai. Eu acho que tem uma coisa em comum entre eles, que é uma geração de cinema em comum, né? Principalmente na relação do Ari Aster com o Paul Thomas Anderson, com o diretor, portanto, de Eddington, com o diretor de Uma Batalha Após a Outra. O Aster é mais jovem, mas ele nitidamente é um cara que gosta de se inspirar e de se pensar como parte da mesma geração do Paul Thomas Anderson. Ele faz filmes que têm uma temática em comum. E é uma história curiosa porque eles têm, dentro de realidades políticas deles, muito distintas, né? O Paul Thomas Anderson é, a rigor, um liberal. Uma coisa que foi muito comentada quando eu comentei que Uma Batalha Após a Outra era um filme sobre o Obama. Como foi muito rápido ali nas discussões culturais no final, isso ficou fervilhando na cabeça de algumas pessoas, foram me perguntar e eu acabei tendo que escrever algumas vezes o que diabo eu quero dizer com isso. E o Ari Aster, ele já é texano, enquanto o Paul Thomas Anderson é californiano, então ele já faz um filme que é um tipo de filme que não é conservador. Eu acho até o Eddington mais revolucionário do que Uma Batalha Atrás da Outra. Depois eu acho que a gente devia passar rapidamente o que os filmes dizem e querem dizer.
Mas ele faz uma coisa que eu acho muito importante, que é ele não caga nos personagens dele. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir sobre os 3 filmes, sobre como os 3 filmes criticam seus personagens sem exatamente cagar nos personagens. E aí, como ele não carga nos personagens dele, ele resolveu fazer um filme sobre a região onde ele morou, no Eddington. Ele tem um personagem principal que é tudo que a gente odeia no mundo. E mesmo assim ele constrói uma certa simpatia em relação àquele personagem. Só para falar uma última coisa, o terceiro cineasta dessa história, que é o cineasta de Bugônia, Yorgos Lanthimos, ele é grego. Ele fez vários filmes muito interessantes, eu gosto muito dos filmes dele, mas a rigor ele é um aristocrata acima de tudo. Ele é uma pessoa que defende a imagem da ideia de elite, de se aprimorar, de ter uma casta de pessoas inteligentes, de você ter uma defesa de uma racionalidade, por aí vai, perante uma turba. Isso eu acho que, mesmo nesse filme aqui, já é um filme com muito mais teor revolucionário, também é presente. Então, são mais ou menos esses 3 cenários políticos. Isso não significa que tudo que eles vão fazer é assim, né? É só dizer o que é algo, o espectro em comum da ideologia de todos os filmes de cada um deles, né? Tu quer começar pelo Eddington? Eddington, a melhor descrição foi uma que eu vi do Jess Hawkins, que tem um comentário muito bom, que é o Eddington é o filme Atenção Liberais, Minha Mulher Me Deixou. O filme começa com esse xerife, que é muito bem estrelado pelo Joaquin Phoenix, que está no seu carro olhando um vídeo de como convencer a própria esposa a ter filhos. Isso, de uma lapada só, vai nos ensinar o que esse personagem é, que ele é, e o que esse filme vai ser, que é um filme sobre a nossa situação de isolamento, sobre a nossa incapacidade social. E o filme se passa todo durante a pandemia, numa cidadezinha pequena, onde esse xerife vai descambando para a extrema-direita, quanto mais ele vai resistindo às medidas da Covid, ele se recusa a usar máscara e por aí vai, e ele acaba entrando em conflito com o prefeito. O prefeito da cidade, encenado pelo brilhante também Pedro Pascal, é um liberal típico americano. Ele é progressista, ele é preocupado com Covid, às vezes ele faz umas reuniõezinhas, às vezes ele dá uma furada na Covid para o próprio bem pessoal e da própria agenda política, mas isso também é mitigado porque ele verdadeiramente se preocupa com isso, em relação ao filho e por aí vai. E o plano de fundo, o vilão dessa história, é alguém que está aliciando Pedro Pascal para montar um data center na cidade. Os dois vão entrando em conflito pela existência das medidas de proteção à Covid, o xerife vai se recusando, lá tem 2 polícias, as polícias vão brigando entre si, o cara é líder de uma polícia. No meio do caminho começam os protestos do Black Lives Matter, então a história é bem reflexiva do que foi os Estados Unidos naquele ano de 2020. O filho do Pedro Pascal é um cara que cinicamente entra nos protestos para comer a menininha politizada. O xerife tem um policial negro trabalhando para ele e ele começa a ficar desconfiado desse policial negro. No meio desse embate entre gente anti-medida de proteção de Covid, gente do BLM e por aí vai, a esposa do cara vai embora, obviamente, entra numa seita, também outro personagem maravilhoso, que é o personagem qual é o nome do bonitão? Austin Butler. Austin Butler. O personagem do Austin Butler chega numa seita e eles já são de direita mesmo, chega e busca ela e leva ela embora. E aí envolve uma coisa de abuso, porque a seita tem uns escândalos, mas ao mesmo tempo ela sofreu abuso do pai, a relação dela com o marido sempre foi muito difícil, por aí vai. E aí, quando o embate chega ao momento máximo, o vilão do filme, o Data Center, resolve fazer um false flag mandando super soldados, armados até os dentes de avião, para a cidade, para fuzilar pessoas fingindo que são a extrema-direita, fazer um ataque estocástico, por assim dizer, que é um tema que vai estar nos 3 filmes, fazer um ataque estocástico na cidade, para, no meio dessa confusão, pacificar a política da cidade em torno de vamos construir o data center sim, ninguém protesta contra isso. E, ao mesmo tempo, parar o protesto Black Lives Matter, parar a insurgência anti-medidas protetivas de Covid, e por aí vai. O personagem do Joaquin Phoenix, no final das contas, pega uma arma, luta contra os super soldados, que ele acha que são liberais antifas, e esse é o grande choque final do filme.
Muito bem, mas depois eu acho que também a gente pode juntar uma questão de uma crítica da esquerda também, que aí eu acho que tem entre principalmente Uma Batalha Após a Outra e o Eddington, né? Eles também fazem. Tanto que outro dia, agora não quero ser injusto com ninguém, mas alguém comentou um negócio tipo, quando a gente tinha indicado Uma Batalha Após a Outra, botou, mas tem uma crítica da esquerda ali também. Eu digo, tem, e eu achei uma crítica muito bacana, bem, né? Inclusive, né? Mas eu vou no Bugônia. Vai no Bugônia, mas só queria dizer que a coisa que eu mais gostei no Eddington foi aqueles momentos do protesto do Black Lives Matter com umas 14 pessoas na cidade e nenhum preto. Assim, é um negócio impressionante, assim. Mas é a cidade do interior do México, do interior do Nordeste, devia ter 0 pretos na cidade mesmo. O policial devia ser a única família. Mas a vontade do cara de pegar a garota lá é tão grande que ele fica mais realista que o rei, né? Ele fica em casa dando lição de moral. Não, porque o privilégio branco... Você... Cala a boca, cara. O que tu tá falando, velho? E aí aquelas pessoas, assim, protestando aquele fim de mundo, assim, é maravilhoso aquilo, que é uma crítica interessante. E, aliás, uma crítica interessante e muito mais pesada, né? Vai dar real pro policial lá, que ela chega e diz, você tinha que estar do outro lado, porque eu nunca sofri racismo, mas você sofreu racismo. Deixa porra. Deixa o cara por ele, né, meu? Mas tudo bem, né? Enfim. E é uma crítica muito mais potente que a crítica de Uma Batalha Após a Outra, né? Que é virar e dizer assim, tem muita gente que se junta ao movimento, e esse é um desejo comum, que seu objetivo é fazer woke scolding. Seu objetivo é, o woke scolding é uma soma de palavras, que é woke, né? Ser de esquerda, ser desconstruidão. Scolding, que é dar lição de moral. O afeto que você ganha entrando ali, o desejo que você supre entrando ali, é a possibilidade de dar lição de moral nos outros, que a menina tem, mas principalmente o outro que quer comer a menina tem mais ainda, né? Perfeito. Bom, o Bugônia, então, como o Caio falou, ele é do Yorgos Lanthimos, né? Eu acho esse cara gênio, assim, desde que eu vi o Lagosta pela primeira, né, no primeiro filme acho que eu vi dele, assim, digo, puta que pariu, o Sacrifício do Servo Sagrado é uma loucura completa, o cara é gênio, né? Belas Criaturas é a melhor coisa de Frankenstein que existe, chora Del Toro por causa que o Belas Criaturas é bom e o Frankenstein é ruim. O filme é tão bom que tu chama de Belas Criaturas e não Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, é verdade. É confundir Belas Maldições com Belas Criaturas. Né? Mas enfim, e é bom pra caralho, pelo amor de Deus. Tá? É uma das coisas mais bonitas que já saiu no cinema nos últimos tempos. O Bugônia, então, né, ele vai ser um filme que ele é muito curioso por causa que ele vai rolar principalmente em cima de 2 personagens, né? Tu vai ter o conspiracionista, né, que tá todo sobre o negócio de que os alienígenas é que mandam na Terra, e então ele tem um primo dele, né, o primo que serve de suporte para ele contar tudo o que ele pensa de verdade, né? Tu vai ler a mente desse personagem em cima do primo dele que vai ouvindo, que vai dizendo, não, na verdade, os alienígenas é que comandam e tem uma nave, e aparece a Terra plana, né, sempre que corta entre os momentos do filme, que é genial, assim, e ele resolve, então, que ele tem que sequestrar uma CEO de uma empresa onde ele trabalha, porque ela estaria ao lado, né, fazendo uma conspiração para acabar com a raça humana, envolvendo abelhas e, né, produtos que ela fabrica, etc. e tal. O que é muito legal, porque assim, ela é uma personagem desprezível. Tu vê que ela é aquela CEO, né, do eu acordo às 4 da manhã e daí eu faço exercício, daí eu boto a minha máscara, daí eu saio, daí eu ferro com os empregados. Já no início ela chega assim e diz, então vamos mudar o horário, todo mundo pode sair, agora não me lembro, nós vamos dizer às 5 horas, mas se quiser ficar pode, viu? Mas vocês estão liberados às 5 horas, né? Mas sempre é bom, se tiver algum trabalho ficar um pouquinho mais, tudo bem, mas às 5 horas vocês podem sair. Pô, que tu vê assim aquele negócio, tipo, que raiva, velho. Então ela é uma pessoa desprezível, não sendo alienígena. Sendo humana, ela é muito desprezível. Ela é o patrão pós-moderno do Zizek, né? É. Não, você, olha só, não tô te mandando nada, mas não. Se você quiser ficar aqui para contribuir, é importante, né? A gente é uma família. Eu achei legal, eles poderiam botar ela com uma vibe tech bro, assim, o que ficaria uma crítica completamente ridícula e óbvia, mas botaram ela como aquela executiva, assim, uns passos atrás, né? A executiva que tá ligada, ela parece treinando luta, ela toma suco verde, ela faz isso, faz aquilo. Mas assim, mas é old money, cara. Ela pega o seu caminhonetão, vai pro seu escritório tradicional, vai com o seu terninho tradicional, né? Não tem esse pique seu aí, sapato não é? Labutin. Óbvio, é. E ela é Big Pharma, né?
A empresa dele é farmacêutica que está no centro de boa parte dessas conspirações todas, né? Ela produz medicamento e ela adoece a mãe do cara, ainda por cima. Tem essa história mais de que os medicamentos dela adoeceram a mãe do cara que acabou morrendo e blá blá blá. Perfeito. E aí a Emma Stone, ela é a musa, né, do Yorgos, assim, dos últimos tempos, assim, né? E é uma atriz do caralho. Aliás, o embate de atuação do Jesse Plemons com ela é um negócio impressionante, os dois atuando, é sensacional. E ela tá no Eddington também, e no Tipos de Gentileza. Tu olha assim no Eddington e tu diz, cara, não... Nem, tu demora um pouco pra dizer, é ela mesmo, né? Ela consegue mudar, pô, fantástico. Não, mas esse, o Tipos de Gentileza, o anterior do Yorgos, também tá, e poderia entrar nesse nosso papo aqui também, porque tem um pique que tem tudo a ver com isso, embora não tão, assim, grandiloquente, escancarado como nos 3 filmes, né? E daí, enfim, né, então nós temos esses 2 personagens, ele acaba sequestrando a outra e tu fica achando, né, o cara é um malucão, sequestrou a mulher, mas a mulher é uma pau no cu também, se ele matar ela, tá tudo, sei lá. Você não sabe pra quem torcer, né, é interessante que você consegue empatizar pelos 2 personagens, mas você não sabe pra quem torcer. Exatamente, porque tu sabe que ele tem esses problemas quando ele começa a falar da mãe dele, que serviu, né, pra um teste de medicamento e depois acabou piorando, daí pagaram uma indenização merda pra ela, né, e tal. Tu diz, pô, o cara tá ruim da cabeça, mas ele tem uma vivência, né, ele tem uma história atrás dele. E dela também tu diz, pô, né, por pior que seja fazer isso aí, tá, e daí, né, fica com esse balanço. Agora, assim, é o spoiler principal. Se você não viu, pule 30 segundos, porque o mais engraçado é que não sei vocês agora, né? Mas eu cheguei no momento de que tá, é evidente que ela não é alienígena e tarará, mas pode rolar aquele reviravolta de ser, e no final, efetivamente, ela é alienígena, né? Então, e todas as interações dos 2 até chegar nesse momento são muito curiosas, né? E tem também a figura, que ele sofreu abuso também, né? Enquanto a mãe estava doente, o vizinho cuidava dele, abusou dele. Que é o policial, né? Que é o policial, o Stavros Hall, que é para ser mais engraçado ainda. E é isso que dispara a esquizofrenia dele. Porque fica claro que ele é um paranoico esquizofrênico, que ele não é um conspiracionista, ele é maluco. E é um negócio normal, né? É uma fantasia normal de alienígena pra quem sofreu abuso infantil, assim, né? É um negócio bem, vou dizer assim, mas é bem específico, né? Então faz todo esse negócio, mas chega no final mas o desenvolvimento todo das conversas dele, da mesa de jantar, das tentativas de um convencer o outro, dos problemas que vão acontecendo no meio, bom, é fantástico. Mas o grande lance tu tem um CEO que não é bonzinho, né? Não existe essa figura do bonzinho ali, e tu tem esse cara que é um conspiracionista maluco, né, que tá fazendo todas essas coisas. Acho que é isso aí. Não, tem uma coisa a mais aí que eu tenho que comentar. No final do desenrolarzinho assim, da história, ela diz que na verdade ela era a imperatriz dos alienígenas. E ele diz, não, vocês querem destruir a Terra e tal, e eu quero negociar com vocês e tal. E aí ela é efetivamente a imperatriz do alienígena, ela se livra do cara, né, contando o finalzíssimo do filme, ela se livra do cara, e aí quando ela tá entre os alienígenas, ela diz, eu odiei ficar tanto tempo entre eles, porque eu fiquei parecido com eles. E aí ela resolve, depois dessa história, destruir a atmosfera do planeta, todo mundo morre. A cena final é uma cena maravilhosa que está todo mundo morto. Mas por que eu gosto desse momento em especial? Porque fizeram uma personagem que é odiável, mas ela também é uma personagem muito específica. Ela é uma mulher CEO num espaço de homem sendo extremamente escrota. E aí, ela como alienígena, ela vira e diz, eu fiquei tanto tempo entre os seres humanos que eu fiquei escroto como os seres humanos. O que é um reflexo dessa imagem. Eu fiquei tanto tempo na posição de liderança de uma empresa, que é uma posição de homem branco escroto, que eu me tornei tal qual um homem branco escroto. Então, esse paralelo, porque discute-se muito a questão da feminilidade e o machismo, um suposto machismo de Yorgos Lanthimos. E essa frase eu acho que não pode ser perdida no desenvolver dessa história. Os alienígenas são bonzinhos, eles acabam com a humanidade porque a humanidade deu errado. E aí, justamente, eles querem reabitar o planeta depois com uma humanidade melhor. Para isso, eles matam todo mundo. Bonzinhos, entre aspas. Mas eles são pacíficos entre si, eles não são capitalistas e por aí vai. E aí tem essa imagem de que ela só estava sendo escrota, só foi escrota esse tempo todo porque ela tinha que se infiltrar entre seres humanos que ela entendia como sendo escrotos. Né? Eu adorei aquela parte do final. Eu, ao contrário, eu fui
conhecendo a filmografia do Yorgos Lanthimos, sabendo que pode pintar uma coisa completamente cretina, né, e inusitada nesse teor, eu fui pensando o filme inteiro que ela era uma alienígena, aí no final, ao contrário, eu já estava convencido que não. Ela era uma pessoa esperta tentando se livrar, né, e aí realmente confirmou, e eu simplesmente amei que a parte que aparece ela voltando para Andrômeda e não sei o quê, é uma coisa chechelenta, assim, parece aquela caverna dos Slistax, do Elo Perdido, é um negócio assim, ó, horroroso. Tem um quê de Aventureiros do Bairro Proibido. Não, é uma coisa assim, um figurino horrível. Assim, e assim, todas as conspirações... Cara, Rangers, na verdade. A conspiração mais Lucy Bourne de todos os tempos, ela tá ilustrada ali, assim, a Terra plana. A Terra plana sendo destruída com um toque dela, assim, que nem aquele filme ela estoura com uma bolha, assim, com um espeto numa bolha, ela explode. Aquele filme dos Titãs, que eles esmagam as pessoas nos bonequinhos de barro, assim, ela estoura uma bolinha numa Terra plana, e a nave dela é exatamente igual à nave que o maluquinho imaginou via vídeos do YouTube, isso eu achei, assim, incrível. Eu achei incrível mesmo, assim. E aquela sequência, né, no final, com, sei lá, uns 5 minutos de vários lugares da Terra, todo mundo morto, assim, que era puta que pariu, cara. Bom pra caralho. Que absurdo. As fábricas, o armazém da Apple, os robôs os pacotes, né? Os pacotes vão demorar, os da Amazon, pra chegar, né? Mas, enfim, a gente tem também aqui na Berlinda uma batalha após a outra, que eu diria que é a grande aposta, né? Por mais que a gente tenha... trazido ele aqui como um exemplo de filme que lê, né, a sociedade contemporânea, que tem algo a predispor e a dizer, ele também não deixa de ser a grande aposta do cinemão para as premiações aí, né? Se o é o pangaré, né, a mula sombria, né? Esse aí não, esse é o cavalo campeão, porque filme de um diretor mega consagrado, filme que tem um elenco altamente estrelado, filme que tem uma dose de ação, que tem uma dose de humor, né? Filme típico para a gente falar sobre ele, para ele ser meio que inevitável nas manchetes, né, e tudo mais. Pode talvez não ser um melhor filme da safra ou coisa parecida, mas é um filme que é difícil escapar de vê-lo e de falar dele, né, ou de ter a atenção minimamente chamada. Se o Caio disse que o outro olha só, né, cuidado aí que eu tô em crise no meu casamento, sabe-se lá o que vai acontecer. Esse é o seguinte, né? Revoltados Online está apaixonado, né? Quem segura? Porque nós temos basicamente uma espécie de 15 anos de perseguição do governo americano para desmantelar e para eliminar, no sentido mais literal possível, uma antiga célula terrorista revolucionária, mas por trás disto tem toda a obsessão de um membro das Forças Armadas que basicamente não conseguiu curar o seu tesão e sua paixão por uma daquelas pessoas, e tem um pequeno detalhe ali que periga mudar tudo para o bem ou para o mal, porque, fruto de uma relação bastante fetichista e conflituosa com uma das revolucionárias, eventualmente a filha dela é filha desse cara. Então veja só, o filme ele começa com uma ação de libertação de prisioneiros por essa célula revolucionária, né? Nós temos ali várias pessoas que ao longo do filme vão desaparecer, porque vão sendo mortas, porque vão sendo aprisionadas, mas principalmente esse casal que é formado pelo Leonardo DiCaprio e pela Teyana Taylor. Eu não lembro se eu tinha visto um filme com essa mulher, assim, mas o que eles trabalham, né? O que o diretor trabalha para deixar ela absolutamente arrebatadora e apaixonante não está no gibi, né? E aí o militar vivido pelo Champagne, né, que acaba tendo esse campo de prisioneiros aí basicamente rendido pela célula terrorista, ele olha para ela, bate o olho nela e diz, meu Deus do céu, né? E aí começa essa relação de perseguição que mistura aquele dever das Forças Armadas americanas, aquele puritanismo, aquela coisa do combate ao comunismo, ao marxismo, a tudo que é ismo e tudo mais, mistura com essa obsessão pessoal do Champagne, que aliás, né, eu não preciso dizer que o Champagne tá bem, né, num papel, né, mas cara, pelo amor de Deus, ele simplesmente faz disso aí a busca da vida dele, até que realmente, né, ele tem um encontro com ela, um encontro romântico com ela, um encontro sexual com ela, a partir de uma ideia de que eles vão manter não só uma relação mais ou menos na base dessa questão toda aí, né, dos desejos proibidos, como também simplesmente é uma espécie de forma de chantagem / de trégua, de negociação entre eles. Mas
uma trégua que, na verdade, nunca se verifica, né? Todo mundo da organização vai sendo perseguido e morto, as cenas das mortes das pessoas, né, são bem interessantes também, né? Todo mundo ali, depois que desmantelou a célula, continua vivendo em fuga, e aí tem pelo menos uma pessoa que sobrou intacta, que é o Leonardo DiCaprio, que agora está criando a filha, porque a mãe é uma revolucionária nata, convicta, até o momento em que ela simplesmente decide que não tem mais como viver assim sendo perseguida, e ela pratica aquele ato, né, conhecido como rat, né? Ela dedura geral, e ela, então, acaba sendo persona não grata. Leonardo DiCaprio cria a criança como se fosse dele, até porque me parece, pelo menos no filme que ele acredita ser dele, né, é uma mãe negra e um pai branco, então o fato da criança ser negra não é uma questão que levanta suspeitas nesse sentido, e a perseguição continua porque, e aí vem um dado que é interessante, né, aí é um dado que vale a pena falar. A perseguição não só continua e se intensifica ao longo dos anos, como ela ganha esse tom meio bizarro, né? Porque o personagem do Champagne é convidado para entrar numa espécie de confraria ultraconservadora, né? De homens muito brancos e muito poderosos, que tem todos aqueles rituais de encontro meio franco-maçonaria, misturado com sociedade secreta, misturado com um clubinho do Bolinha. E uma das questões basilares aqui é ele não ter envolvimento com pessoas de raças inferiores ou de outras, né, etnias e coisa parecida. E aí vira uma corrida contra o tempo também para ele tentar voltar a tomar contato com essa realidade, com essa paixão aí meio platônica que ele nunca abandonou, assim como um momento importante para ele dar cabo da única prova possível, viva, que pode existir, que ele realmente teve uma relação interracial e que no fundo, né, é disso que ele gostava. Então tem toda uma questão de perseguição aos imigrantes, tem questão de perseguição aos ex-membros, né, dessa célula revolucionária, tem questão do Champagne tentando desesperadamente encontrar essa filha, e aí fica uma coisa meio entre quero te conhecer e quero te matar. E é muito interessante também todo o timing, né, porque a gente está falando de ICE, a gente está falando de abusos policiais em batidas contra imigrantes, estamos falando de cidade santuário, e esse filme chega num momento bastante explosivo nesse sentido, porque uma das sequências mais emocionantes do filme é numa cidade santuário, e aí tem o personagem magnífico do Benício Del Toro, que é um professor de artes marciais, mas que na verdade é uma espécie de líder de toda uma questão de escoamento, né, de imigrantes, através de passagens secretas e esconderijos e tudo mais. Então o filme ele vai rodando por uma série de locações e uma série de momentos onde mostra essa perseguição para culminar numa coisa bastante, né, apoteótica, né? Vira uma perseguição automobilística num certo momento, vira uma questão de você não entender mais qual é a motivação específica que todo mundo ali tem, porque o próprio Leonardo DiCaprio, né, é um revolucionário aposentado, né? É basicamente um maconheiro que se aposentou da revolução e é obrigado a voltar a lidar com esse tipo de coisa. Nós temos uma menina ali que ela também trabalha muito bem, a menina, e ela, inclusive, ela passa a ficar com ódio de todo mundo, incluso da mãe, quando ela descobre algumas coisas do passado, e mostra que ela tem ali um caráter, né, de combustão muito grande. E eu não sei se dá para pular diretamente para isso, né, mas reacende a chama revolucionária, a chama de ajudar imigrantes, a chama de ajudar pessoas que estão em conflito com as autoridades, e o final, basicamente, eu me levantei da cadeira e comecei a dar soco no ar, que nem o Pelé, porque não basta tudo que estava acontecendo, a guria decide que vai para Oakland fazer um tumulto lá e toca American Girl, né, do Tom Petty. E para mim isso é suficiente, tá? Eu já levantei a plaquinha, a nota é 10, muito obrigado, e eu quero fazer parte desse filme. Bom, eu posso falar um tanto da teoria, de tudo que eu acho que esse filme tem, porque é essa questão de por que o filme é sobre Obama e o que eu acho que o filme tem de fundo. Vamos lá, o que eu acho interessante do Uma Batalha Após a Outra, e junta muitas coisas que o PTA faz, o Paul Thomas Anderson, o diretor, é que o filme ele é contado a partir de basicamente duas perspectivas. A perspectiva do DiCaprio entra em dado momento, mas a perspectiva inicial é a perspectiva do Champagne. O filme é contado em dois momentos. Um rápido momento bem acelerado que conta enquanto o French 85, os franceses 85, era um movimento de libertação vivo. E depois, 15 anos depois, tem um corte, passa 15 anos depois, que é o momento atual. Então,
Esse grupo revolucionário existia em 2007, 2008, considerando que o filme foi filmado em 2023 e se passa em 2023. E aí, gente, o filme começa com a narrativa do Champagne, que é retratado como um cara que está vigiando um grupo revolucionário batendo uma punheta no carro. Ele fica filmando as mulheres negras que estão ali e nitidamente ele está batendo uma punheta no carro enquanto fica vigiando elas. Ele é esse grau de pervertido e tal. E ele é nazista. Um detalhe bem claro, assim. O grupo que ele se junta é um grupo de supremacistas brancos que aceitam um nazista como parte. Nitidamente um nazista maluco, mais claro possível que se possa ter. O grande momento de mudança do filme se passa num banco. Quando durante um assalto a banco, essa mulher, essa personagem, que quase não aparece mesmo assim, é meio principal, ela é presa junto com uma outra mulher, a Pussy Galore. O French 85, muitas vezes, esse é um outro detalhezinho que eu acho importante, ele fala sobre luta revolucionária com um linguajar eleitoral. Então tem um outro casal interracial e eles estão indo fazer o assalto, o homem negro vira para a mulher branca e diz: ei, mulher normal, trabalhadora branca, vai lá fazer o mundo. Que é uma coisa que diz assim, cara, por que você está descrevendo ela como uma demografia de pesquisa eleitoral, socorro? Por que você tem que fazer essa descrição? Me lembra muito do episódio de South Park que faz a mesma brincadeira de o que é pessoal e o que é político. Vai lá, Abal. Eu só misturou 007 com o One Battle, por causa que a Pussy Galore é uma Bond Girl. Ah, Pussy Galore, mas ela se chama Pussy alguma coisa. Qual é o nome dela? Jungle Pussy. Jungle Pussy. Aproveitar que teve uma errata, é o French 75, né? É 75? Eu sou o que tá, eu sou o, como é que é, o fiscal da autoescola aqui. Eu tô dizendo, ó, você deixou de ligar o pisca aqui, ó. Desculpa, Jungle Pussy ainda é o nome mais engraçado. E French 75. Ok. Não, mas eu adorei o Perfidia Beverly Hills. Tem isso também, o nome dela é Perfidia. E aí, gente, a gente é brasileiro, né? E a gente tem um grande autor que é mais ou menos o patrono da literatura nacional. E ele escreveu 2 grandes obras, ambas sobre narradores não confiáveis. E uma delas se chama Dom Casmurro. Então, essa mulher Perfídia é uma Capitu. Toda a visão que se tem dela ao longo do filme todo é dada por terceiros. Você não vê ela enquanto ela. Ela é presa nesse assalto a banco. E a cena seguinte que aparece dela, ela está numa cadeira de rodas, não foi explicado por quê, como é que ela foi chegar na cadeira de rodas, com um bando de gorila policial gigantesco e por aí vai, empurrando ela na cadeira de rodas. A minha avaliação sobre isso, quando eu olhei aquela cena, eu disse, cara, isso aqui me lembra que isso, companheiro, a Fernanda Torres saindo da tortura numa cadeira de rodas. Por isso, vocês não acharam que ela remete, é claro que não é igual, mas ela remete a Assata Shakur? Sim. Toda a vida. Sim, né? Sim. O negócio da filha, de ter deixado, vai ser reunido um tempo depois. Ela me deu muito assim a Assata, sabe? Tipo, não é idêntico, mas é muito... E aí, eu acho que o relevante da história é o movimento inteiro entende ela como uma traidora. As freiras, que lá pelas tantas é uma galera fugindo do French 75, dizem que ela é uma traidora. Ninguém nunca cogita a possibilidade da Jungle Pussy ser uma traidora, porque as duas foram presas juntas. Sendo que ela perde a vida. A Jungle Pussy continua no rolê. Então tem sempre uma possibilidade dela não ter delatado. Possibilidade 2, ela ter delatado sob tortura. Dentro dessa questão de delação ou não, tortura ou não, da relação dela com o Champagne não ter sido voluntária por parte dela. Porque os retratos da relação dela com o Champagne podem, com pequenas mudancinhas que podem estar ligadas ao fato dele ser um narrador não confiável, serem ele assediando ela e ela fugindo com medo. Então, a possibilidade dela ter sido estuprada na cadeia, por exemplo, fica clara, fica deixada ali no ar de que ela pode ser isso. Além disso, o outro narrador pouco confiável é o Leonardo DiCaprio, um homem branco, progressista, revolucionário, etc., que, no final da vida ali, fuma maconha sem parar, é relatado que não lembra de um monte de coisa, é completamente paranoico e ele é um personagem malucão mesmo. Assim, ele é retratado como não tão diferente assim do personagem principal de Bugônia. Ele é um cara que a divisão entre o que existia, o que não existia, o que é certo e o que não é certo, perdeu-se com o tempo. Se perdeu com o tempo. Então,
Primeiro tem essa coisa, não, ela é escroto, o filme é escroto com a mulher, não sei o quê. Não, por que você, enquanto personagem, enquanto telespectador, está presumindo isso, presumindo que o que o personagem falou é verdade? Por que o que os dois homens brancos falaram para você é mais verdade sobre ela do que o que ela fala? Eu sou uma revolucionária do início ao fim e por aí vai. E aí, vamos chegar no simbolismo da coisa, e tem uma fofoquinha pessoal no meio dessa história. O PTA é casado com a Maya Rudolph, que nunca fez um filme do PTA, salvo engano, porque é uma atriz de comédia, vocês sabem quem é, né? Uma atriz negra do Saturday Night Live, de comédia boba e por aí vai, que é uma super apoiadora do Partido Democrata, em especial dos centristas do Partido Democrata. Ela não é Bernie Sanders da vida, apesar de não odiar o Bernie Sanders, mas ela é Hillary Clinton Kamala no coração, Obama Kamala no coração. E aí tem uma coisa muito forte para mim, que é essa história da traição se dar dentro de um banco no ano de 2008. Porque, para mim, essa é a imagem de que o filme está querendo te contar que brancos tiveram a impressão de que, em 2008, a parte negra do seu movimento os traiu. Então, essa imagem é, em 2008, com a crise dos bancos, o Obama nos traiu. E o filme comenta do tipo, olha, o que a gente está cobrando sobre eles, o que a gente está cobrando que ele fizesse, como é que você vai romper com um banco no meio de uma crise econômica e por aí vai. Então, essa é uma imagem bastante liberal, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, o personagem do DiCaprio, ele é um personagem meio patético, mas é um personagem que nos gera muita empatia, porque ele vive uma situação impossível. Ele é pai solo de uma menina interracial em fuga. Ele faz uns comentários muito engraçados do tipo, eu não consigo ser pai direito, eu não consigo pentear o cabelo da minha filha, comentando com uma questão de conflito de um pai branco de uma mulher negra. Ele não consegue pentear o cabelo porque não é o cabelo que ele tem. Isso fica bem dito, assim, isso nele falando e por aí vai. Então você tem esse momento que é a traição do Obama, deixa uma parte do movimento, os revolucionários e tal, perdidos, todo mundo foge, recua, não sei o quê. Quem chega depois, querendo exterminar tudo? O nazista. O nazista vem para exterminar todo mundo, o movimento revolucionário todo. E aí a imagem de a traição do Obama gerou o Trump. Por isso tem um que é liberal, porque ele abre muitas margens para você ser simpático, empático à questão a perfídia. Essa imagem também de a traição aconteceu dentro do banco, e aí o que é? É uma traição mesmo? Não é? Mas, ao mesmo tempo, ele conta para você do tipo assim, olha, quando você pede a perfídia, quem vem, a relação sexual e de poder entre perfídia e os militares e a repressão, na derrota da perfídia, e aí é muito engraçado falar a derrota da perfídia, a derrota da lábia, da malícia e por aí vai, quem entra é o nazismo, quem vence é o nazismo. É uma belíssima de uma teoria. Agora, Divan, o que a gente pode falar mais a respeito dessa questão, de novo, eu acho, essas críticas à esquerda? Porque tem uma galera que assim, não pode ver nada que seja, falou mal aqui. Eu achei algumas cenas hilárias, né? Como a questão do Caio falou que o DiCaprio esquece das coisas, né? Mas ele lá dizendo, pô, eu fiz bomba. Eu fiz as coisas, eu fiz tudo, e daí eu tenho que ligar para um telefone do cara e diz, então, né, tu não estudou teu manual? Se tu não estudou teu manual, eu não vou fazer as coisas pra ti, deveria ter estudado. Qual é a senha? E daí passa outro e diz, você tá maluco? Tu tá falando com o cara! E ele, não, o que só tá no telefone acha que pode dar letrinha pro outro que fez as coisas de verdade. Não, né? Cara, é uma das coisas que conecta, né, bem diretamente, por exemplo, o Eddington com esse, né? Aquilo que a gente estava falando, né? No Eddington rola, lá pelas tantas, né? Uma vontade dos jovens da cidadezinha, Delinha, lá do Quinto dos Infernos, rola uma vontade deles se postarem ao lado do que estão vendo nos celulares e na TV e tudo mais. Então há um protesto de Black Lives Matter, né? Sendo que a rua não tá, ninguém trafegando, não tem absolutamente nada, eles não estão interrompendo trânsito nenhum. E eles estão fazendo aqueles atos performáticos bastante caricatos, assim, né? Todo mundo deita e tudo mais. É tipo o abraço do prédio, né? Vamos abraçar o prédio e tal. E aí o cara conecta, por exemplo, com essa parte que é uma espécie de alívio cômico, mas nos diz muito,
do Batalha Após a Outra, quando o Leonardo DiCaprio precisa saber um ponto de encontro e ele entra em contato com uma espécie de chama do grupo revolucionário que ainda está ativo, e ele precisa lidar com códigos e com antigas senhas que eles têm, com base em completar ditados e completar trecho de canção e tudo mais, e ele não lembra de nada. Ele não lembra, porque ele tá velho, né? 2, porque ele é um maconheiro safado, né? Que tá altamente prejudicado. E ele não lembra porque talvez, né? Fica aquela coisa do tipo assim, que planeta vocês vivem, meu? Onde é que eu tenho que ir pra encontrar minha filha? Não. Passe a senha, cante a outra parte da música, diga o poema, e dê 3 pulinhos e faça o quê. Cara, é sem dúvida nenhuma uma coisa muito engraçada, porque tu tem um engessamento militarista ortodoxo, né, dessa célula revolucionária que tu vê que não conversa. A gente vê assim, o Leonardo DiCaprio é um cara, ele tá vestido de um jeito engraçado, ele tá inadequado no seu tempo, quer dizer, aparece lá os amigos da filha para buscar ela para ir ao baile, e a primeira coisa que ele pensa é, não, minha filha não pode ir ao baile, é perseguição, são eles vão vir, vão raptá-la. Assim como em Bugônia, né, nesse caso, eles vieram mesmo. Como é que diria o nosso amigo Kurt, né? Não é paranoia se eles realmente estiverem atrás de você. Então vê bem, né? Aqui no caso, ele olha todo ressabiado e não é só a preocupação do pai que é neurótico, que tá paranoico um pouco por causa que ele vive assim, um pouco por causa, né, das loucuras dele. É uma reação de um tiozão que tá inadequado ao tempo. Ele olha para um menino lá que é meio não binário e diz assim, que é esse cara aí, meu? O cara tá de batom, porra? O cara tá de vestido? Qual é o nome? Como é que eu tenho que chamar essa pessoa? Né? E a filha olha e diz assim, pai, não é tão difícil, sabe? Tipo assim... E aí tu vê que o cara mais revolucionário do mundo, que explodia bomba por aí, ele não sabe lidar com um menino de blush e batom. E ao mesmo tempo, o sistema a organização da célula dele, também não consegue se modernizar e tá travancando o tempo e periga todo mundo morrer e ser preso, porque um cara não sabe o tal do código que ele tinha que falar. E é toda uma questão interessante, né? Agora, isso aí aparece também... E a metáfora fica clara, né? Porque a metáfora fica clara, né? Porque como ele não sabe o código, ele não sabe a linguagem. Exato. E aí também é uma metáfora de linguagem em relação ao menino, o não binário ali do rolê. Que é do tipo assim, eu não sei como falar para ser de esquerda. Ele não sabe mais lidar. Eu não sei qual é a palavra que eu falo para ser de esquerda mais. Que é uma crítica a isso. Isso é bacana. Agora, a menina nova, ela também tem esse componente, né, de fazer pegar a história a contrapelo, porque ela é muito mais... parece que ela é uma revoltada 100% contra o pai, contra aquela merda, contra tudo, ela só quer ser uma menina que vai no baile e tem amigos, pronto. Agora, na hora do vamos ver, ela se imbui daquela coisa que é uma influência direta da mãe, que ao mesmo tempo é uma mãe que ela aprendeu a não gostar muito e tal, e ela cobra dele as senhas e tudo, e ela que faz a ponte quando alguém chega e dá pra ela a senha, ela diz, olha, quando alguém falar isso aí pra mim, eu aprendi que eu tenho que confiar com a minha vida. Então engraçado, ela lembra, lembrar não é o termo direto, né? Mas ela sabe dos códigos e das práticas muito mais que o pai dela e tudo mais, e ela usa isso em alguns momentos do filme, é muito interessante. E o cara tá totalmente inadequado e tá todo mundo inadequado, né? Ele tem aqueles protocolos, aquelas coisas, aquelas metodologias que parecem simplesmente paquidérmicas, né? Tanto é que tá entrando o exército americano de sola pra cima de todo mundo, né? E eles ficam ali perdidinhos naquela coisa. Eu acho que tem uma relação muito elementar. Fora que dá pra linkar com o Eddington também, porque naquele contexto lá, o prefeito da cidade, o Pedro Pascal, ele é como se fosse, meu Deus, a esquerda woke, né? Ele quer ter distanciamento, ele quer usar máscara, mas a gente percebe claramente que na hora do vamos ver mesmo, nos interesses dele, ele não usa. E ele faz aqueles alertas, né? Quando o Joaquim Fênix chega perto dele, ele fala, olha os metros, olha a distância, não sei o quê. Ele usa aquilo como uns touchés, assim, mas na verdade ele também não está tão preocupado com aquilo, mas ele tem que parecer ao mesmo tempo que ele tem que dizer para os cidadãos estarem, né? Então é uma série de contradições que aparecem ali, e a gente vai percebendo que, cara, a sopa tem muito mais ingredientes ali do que à primeira vista alguém possa querer botar, assim, né? Isso ou aquilo e tudo mais. Bem interessante nesse ponto. E tem um personagem no Eddington que eu acho que é bastante importante, que é o mendigo, né? Que é o primeiro morto do conflito. Que é uma imagem de, olha, temos excluídos aqui. Todo esse embate nosso e por aí vai, como é que a gente trata de não
colocar um conjunto de regras e etc. que ampliam os excluídos. Aqui tem uma coisa interessante, porque o mendigo, aquele que está sempre se aproximando, as pessoas sem máscara e tudo mais, o prefeito e as pessoas do bem, as pessoas woke, sei lá, elas não sabem o que fazer com ele e é sempre um constrangimento que está botando todo mundo em risco. O outro sabe o que fazer, puxa um trabuco e dá uns tiros. Né? Tipo assim, esse aí é outro pano de fundo interessante. É a resposta para a inclusão, a esquerda liberal não sabe o que fazer, o Pascoal não sabe o que se faz com o excluído completamente, e a direita sabe, a gente extermina. Né? E em certo sentido, uma das coisas interessantes fazendo paralelo com Batalha Paz da Outra, é que o polo que funciona da esquerda ali, e o filme go out of the way para dizer, assim, ele corre muito para explicar para você, olha, existe uma esquerda que funciona. Quem é? É o Benício Del Toro com os imigrantes, que tem uma coisa direitinho, são os super revolucionários de verdade, eles dão um jeito de entrar os mexicanos aqui, quando dá merda os caras fazem tudo direito, é o único cara que é sagaz do início ao fim, e por aí vai, e que ele conhece por acaso. É aí que tá, né, essa coisa que eu e o Felipe, a gente falou muito, né, depois que vimos o filme, né, ali tu tem uma luta revolucionária adequada ao seu tempo. Ele conversa com os jovens muito bem, o Benício Del Toro. Ele é um sensei. Ele é professor da filha do cara. Mas aí que tá, ele conversa, ele tem táticas boas. Exatamente. Demais. E ele conversa com ele e ao mesmo tempo é o cara que sabe tudo, do início ao fim. Não, já você pensa por isso, só, você vai rolar ali, você vai correr ali. Quando eu for pego pela polícia, eu vou dizer que joguei um lixo fora e que tô bêbado. E aí eu tomo uma cadeia por estar bêbado e ninguém descobre que o rolê é que eu sou revolucionário de verdade. Só uma cervejinha. Não, e puta Underground Railroad, né? Porque desde a enfermeira do hospital até a advogada da cadeia, passando por isso aqui, tá todo mundo assim, ó, trabalhando. Aí tu vê assim, ó, dá pra dizer assim, ó, galera, tá aí, ó, nazistas, esquerda que não serve pra nada e esquerda que funciona. E a esquerda que funciona são os migrantes, é quem tá sofrendo a repressão de fato, não ficou perdido nos rolês e por aí vai. Isso que funciona. E no Edmonton ainda, quando tem o protesto, aparece o mendigo, né? E ele tá fazendo sombra num cartaz e daí o cara diz, não tenho moeda. Sai daqui. Eu digo, é verdade. Eu tinha esquecido. Ele é todo, não, vamos salvar e importo e não sei o quê. E daí quando chega o cara, não tenho moeda pra ti, para de fazer sombra. Essa é a parte que as pessoas dizem que talvez o Ari Aster seja um cara ocultamente de direita e por aí vai. Enquanto eu acho que na verdade ele é um cara que primeiro quer ser o PTA, né? Quer ser o Paul Thomas Anderson. É um cara 15 anos mais novo que admira muito o Paul Thomas Anderson, mas ele também é um cara que simplesmente não caga nos seus personagens. Ele virou e disse, eu vou zoar todo mundo, eu vou pegar pesado em todo mundo, mas ainda há uma fibra moral no que é correto ali, ainda há uma linha do que se faz, e ele simplesmente, no final das contas, vira e diz, o corte político entre A e B está todo errado. Enquanto o Batalha Paz da Outra é sobre ineficiência, ou seja, a esquerda não sabe fazer, mas ao mesmo tempo tem um polo que sabe o que fazer e por aí vai. E diga-se de passagem, todas as pessoas reclamaram que o Batalha Paz da Outra fala muito mal da esquerda, não sei o quê. Qual foi o último filme hollywoodiano que você passa o filme todo torcendo por uma célula revolucionária que bota bomba em banco e os caralho? Não tem. A gente falou do Marighella. O Marighella, para mim, é um filme muito pior do que Uma Batalha Após a Outra, não só em qualidade, mas em política também, porque você não torce pelo Marighella naquela porra daquele filme. Você fica puto, o cara fica gritando, o cara parece um histérico, você não tem nenhuma capacidade de empatizar com aquilo, mesmo sendo retratado como um nobre que fazia tudo corretamente. Você só diz, cara, não tem uma relação com aquilo. Enquanto o DiCaprio, que é um personagem todo errado, você fica torcendo do início ao fim, esse cara precisa salvar essa filha de qualquer jeito. A filha que odeia o pai, que você está simpatizando, você torce por ela do início ao fim. E mesmo o cara da senha, não sei o quê, aquelas cenas angustiantes de ligando, você fica, pelo amor de Deus, cara, faz direito, aceita a senha. Ou então fica torcendo pro DiCaprio lembrar da porra da senha. Mas no Edmonton, o eixo, o que o Ari Aster faz pra gente com esse roteiro é virar e dizer, olha só, o eixo moral entre essa esquerda liberal e o xerife maluco
E o terceiro polo, a parte importante de ter esse inimigo oculto do data center é muito relevante, ele vira para você e diz, olha, nessa guerra cultural a esquerda tem defeitos, a direita tem defeitos muito maiores, a direita tem alguns acertos, porque ela está falando de comunidade, por aí vai, existe um bom conservadorismo, por assim dizer, que está sendo comentado ali. Depois eu cito uma outra coisinha rapidinho sobre isso. Mas esse eixo está errado. Quem está detonando você é aquela história, não, nem de esquerda nem de direita, você está sendo atacado de cima para baixo. Ou seja, não é essa guerra cultural, tem certo, tem errado, todo mundo está errado um pouco, tem um lado que está mais certo que o outro, mas tem uma outra guerra que ninguém está lutando, que está todo mundo errado, que é a porra do data center que vai ser construído, vai ampliar a câncer, não sei o que, blá blá blá, e vai tornar a eletricidade mais cara, por aí vai. E essa batalha que impede a gente ver quem de fato está nos fudendo. Essa história do bom conservadorismo lembrou um filme também sobre células revolucionárias, onde você também fica torcendo do início ao fim pelos revolucionários, mas é um filme mais obviamente da esquerda radical, que é o Como Explodir um Gasoduto. O em português foi traduzido para Prestes a Arrebentar, horroroso nome. Que é um conjunto de pessoas que foram afetadas negativamente pela indústria do petróleo, aquecimento global e por aí vai, resolve explodir um gasoduto porque leu o manifesto Por que Devemos Explodir um Gasoduto, do Andrés Malm. E tem esse personagem que é só um conservador do Texas que vira e diz, caralho, cara, construir essa porra na minha terra, destruir a minha terra toda, que inferno, não quero isso aqui. E ele se junta com um monte de esquerda radical, de não binários e não sei o quê, sendo que ele é só um cara de direita americano que diz, não quero isso aqui. Então, esse conservadorismo de eu não quero data center lá, até um certo sentido, eu não quero que isso afete minha vida, eu quero poder viver apesar dessa modernidade chegando, e por aí vai, o filme dá uma defendida, né? A gente falou um pouco de Bugônia. Eu ia jogar pro Felipe falar uma coisa sobre Bugônia, mas eu só queria lembrar que quando tu começou a falar, eu ia acreditar que tu ia mencionar aquele filme alemão de uns 20 anos atrás, que é assim, ó, é delicioso de ver, que é O Que Fazer em Caso de Incêndio. Sim. Que é também sobre um grupo de anarquistas radicais nos anos 70, né, que daí eles são pegos, né, ou são investigados, né, agora já nas vidas adultas, alguns abandonaram todo o esquema, outros ainda estão. É muito, muito legalzinho esse filme. Mas, Felipe, é o seguinte, né, a gente pode chamar o Yorgos de cínico, sarcástico, pode ver uma certa apoliticidade, né, naquilo que ele coloca. Eu reitero a gente não está falando desse filme hoje, mas eu reitero para assistirem Tipos de Gentileza também, que é que o Pobres Criaturas é tão magnífico, e esse Bugônia é tão maduro agora, né, que a gente esqueceu o que está no meio também. Ele envolve 3 histórias, e também tem a Emma Stone, também tem o Jesse Plemons, né, que eu brinco, né, cara, ele é o Ozempic, né, meu, o cara vem num processo orgânico de emagrecimento aí, durante alguns anos, e daqui a pouco ele vai desaparecer, inclusive, coitado, mas enfim, ele tem o William Dafoe também, e ele também evoca esse tipo de coisa, relação patrão-empregado, relação culto e fanáticos e tudo mais, e ele tem muito pano pra manga aqui pra eventualmente entrar nesse papo. Né? O Jeff Plemons, quando casou com a Kirsten Dunst, todo mundo virou e fez meme dizendo o que essa mulher viu nesse cara? Esse cara não era ninguém, esse cara é gordinho, não sei o quê. E ele resolveu esfregar na cara de todo mundo, né, cara? Porque ele foi ficando um ator cada vez melhor, mais famoso, e ficou mais bonitão ainda por cima. Sempre foi um puta ator, elegantérrimo agora, e continua casado com aquele então, assim, o cara pisoteou a galera. Mas, Felipe, me diz uma coisa, cara. Eu tava dizendo que o Yorgos pode ser visto, às vezes, como um crítico cínico, um franco atirador da sociedade atual, né? O Sacrifício do Cervo Sagrado, aquele filme me parece que se passa em qualquer contexto político. Ele tá lidando com um microcosmo ali, né? Bem, bem assustador. Agora, se o cara vê o Bugônia, por exemplo, ele percebe claramente que é quase como o diretor dizer para nós assim, olha tudo que teria que acontecer para esses caras que rezam para pneu terem um mínimo de razão. Teria que realmente haver um portal alienígena dentro de um escritório com uma calculadora, não sei o quê. Cara, é um deboche, cara. É uma coisa do tipo assim, ó, olha para essa galera e diz assim, sério mesmo?
É quase como tu pegar o Prints Minions aquele e botar na tela. Eu vou fazer um filme sobre os Prints Minions, ó. E eu vou mostrar os Prints Minions tendo razão, só pra você perceber o que teria que acontecer pra esse cara terem razão de fato. Ou seja, deu, né, galera? Deu. É que o que é legal sobre os 3 filmes é que, assim, ó, vou ter que chamar um dos filmes woke que saiu nos últimos tempos, que foi uma bela de uma bosta e as pessoas gostaram. Que é aquele Não Olhe Para Cima. Ah, pelo amor de Deus. Nós Então, estamos falando de coisa boa. Completamente. Mas é que tá, eles não são um troço completamente escarrado na tua cara. Se tu tem que parar pra dar uma conversada a respeito deles, isso pra mim já faz de um filme muito melhor do que a média, porque a gente tá numa época de produção feita pra TikTok mesmo, né, como o Caio falou lá no início, que tu tem que parar em determinado momento e dizer, só um pouquinho, deixa eu te explicar até agora o que aconteceu. Larga o celular, então, até agora aconteceu tchu, e agora tu tem um final impossível de você não compreender, né, onde é que a gente chegou. O Yorgos, ele é um cara completamente diferenciado disso. Tanto que, assim, o meu ranço com o Del Toro é que ele largou de ser um cara desses pra ser um cara Netflix, ser um cara Disney, né, de em determinado momento te entregar tudo de bandeja. Tá, mas assim. tu acha que ele largou quando? Porque pra mim ele largou no Labirinto do Fauno. Não, ele tem... é que ele fez o Cronos, que é um filme legal, ele fez o Labirinto do Fauno, que é um filme legal, ele fez o... Cara, tem mais um que a gente tá esquecendo. Shape of Water e Old Boy. Old Boy não. Forma da Água e o do chifrinho da Marvel, o super-heróizinho que é um demônio. O Hellboy. Hellboy que ele fez é legal também. Eu fiquei pensando, Old Boy, esse eu gosto. Não, quem refilmou Old Boy foi o Lee. Né? Foi o Lee, né? É bom, depois... E a gente finge que isso não aconteceu. Vamos fingir que o Spike Lee não fez nada depois de 92, assim. Tá? Mas enfim, cara, outra coisa só que eu queria dizer que juntar com isso que o Caio tava falando desses 3 filmes é que é o seguinte, né? Os 3, então, tem esse lance, na verdade, de que no final o mesmo se dá bem sempre, né? Porque tu tem a CEO do Bugônia, que daí então os alienígenas vão destruir tudo, e é nessa linha do veja bem o quão louco que é tudo, né? Tu tem a questão do data center, então, no Eddington, que eles se dão bem no final. Afinal de contas, para eles sim, né? Tanto faz o liberal ou o conservador vão aprovar o projeto dele. Então, para eles deu na mesma. É uma questão irrelevante. Mas o embate político é perigoso. Mas o embate é perigoso. Tem que ter uma tranquilidade. Se continuasse o prefeito liberal anterior, tava ótimo. Né? Mas se começa a ter BNL, não sei o que, uma hora o data center cai. E aí o cara vai e faz false flag lá pra não ter protesto e por aí vai. Aí não dá, né? E tu tem também, Uma Batalha Após a Outra, que assim, ó, o grupo, como é que é o nome dos caras do Natal lá? Hail Santa? Esse eu esqueci. Esse o disclaimer aqui não vai rolar. Né? Mas enfim, o grupo lá dos caras do Hail Santa, que é bem claro, eles matam o personagem do Champagne no final e eles seguem. Né? Eles continuam também. Então tu tem uma constância nos 3, que é essa galera que tá em cima, e eles vão se manter, e enquanto isso tá rolando. E um outro paralelo que tem, que é assim, ó, o personagem do Plymouth no Bugônia, ele liga demais com a sogra do Joaquin Phoenix. Porque a sogra do Joaquin Phoenix é a pessoa que fica o tempo todo na internet, o tempo todo vendo esses programas de YouTube, né? Tanto que a mulher do cara vai fugir com um cara que tem um canal de YouTube, né, que é negacionista e depois vira white power, a mudança que é feita assim. Então eles têm muito a ver um com o outro, assim, né, no negócio, mesmo com essas posições discrepantes. E o que é legal é que, assim, ó, tu vê, o que me incomoda nessa questão até de crítica mas eles estão tirando sarro da esquerda. Velho, a gente também tem que trabalhar com ambiguidade. Quem não gosta de ambiguidade, gosta de tudo na mesa, de história de herói, de mito, né, Caio? É o Pentágono, que vai pegar e vai dar apoio para um filme desses aí que diz assim, não, herói é o soldado americano e o outro, né? Não, existe isso aí, é claro que tem. Tem esse ridículo, né, do cara lá, o perfil dele ser fulaninho, Black Lives Matter, e é um cara branco, sabe? Tem esse ridículo de todo esse posicionamento e tal, do cara que atende telefone e acha que pode barrar o revolucionário. Tem isso aí. Se você não se confrontar com a crítica que se faz à esquerda, você não se confronta a crítica consigo e você não evolui. Você não olha e diz assim, não, eu preciso evoluir pra ganhar, gente. No final das contas, o que é interessante dessa angústia que você fica numa batalha atrás da outra,
no Eddington, e até certo cena do Bugoni, tem uma cena do Bugoni que ele diz assim, não, eu já fui de extrema esquerda, já fui de extrema direita, já fui de tudo. Aí fica assim, cara, como é que a gente faz para ganhar? E você não faz nenhum caminho para a vitória sem um processo de autocrítica. Não pode virar um processo, a piada que se faz sobre o maoísmo, né, que você só pode dizer oi fazendo autocrítica primeiro, tem que um pouquinho aceitar que o erro faz parte do processo produtivo, mas você tem que, do maoísmo e também do ultra woke, né, não, eu sou branco por isso, não sei o que, blá blá blá, eu tenho até uma certa raiva disso. As pessoas começam esses papos, assim, agora que teve um importante protesto contra o feminicídio, as pessoas começam um papo com uma frase meio assim, eu sou homem, por isso eu sou o problema, e por isso eu quero ser parte da solução. Não, cara. Não precisa contar que você é homem, você está nesse espaço, as pessoas entendem. Vamos, avança, rebobina, assim, acelera aí. Se você não tem crítica, você não tem como avançar. Eu acho que o que é interessante que fica nesse papo de uma batalha após a outra é que com todas essas críticas, e essas críticas são elevadas a tal ponto que você olha e diz, tá, eu não posso reprisar isso aqui. Como é que eu faço? Como é que eu ajo sem reprisar isso aqui? Eu até defendo o Não Olhe Para Cima, porque eu acho que ele faz uma coisa bastante interessante, que ele vira e diz, olha só, existe uma claridade, eu quero ser claro como a Lua em relação a um ponto. O meteoro está chegando. E aí é importante a gente passar disso, porque qualquer ambiguidade em relação a isso acaba sendo negacionismo. Então a gente tem que ter essa mesma claridade política em relação ao que está acontecendo hoje. O fim do mundo está chegando. O fim do mundo ambiental, o mundo como a gente conhecia, que isso vai acontecer por conta de uma tragédia climática, que está todo mundo vindo, e que nos extremos vai acontecer daqui a apenas 25 anos, em 2050, está vindo. Essa parte tem uma clareza muito clara. Tem uma clareza muito, muito óbvia. O que não dá, o que fica ambíguo em relação a todas as coisas outras é tudo mais. Tipo, o personagem do DiCaprio nesse filme fica o tempo todo sendo um cara que se exibe. Ah, não, eu sou o cara que falou que o meteoro está chegando logo, agora eu vou comer não sei quem, eu vou ganhar o dinheiro com não sei o que, eu vou não sei o que lá, e eu vou sofrer ansiedade. Isso para mim ainda é razoável em termos de história. Eu tenho um problema maior com o cinema distópico, com a imagem geral do cinema distópico, porque, primeiro, ela foi uma perda, uma inevolução em cima de boas histórias distópicas que se tem, e virou um clichê muito grande, a ponto de ninguém pensar a potência da discussão de distopia. A potência da discussão de... O mundo está piorando e a gente está fazendo arte distópica pior, é uma coisa meio engraçada de ser dito. Enfim, eu tenho um problema com essa avaliação de o filme criticou a esquerda, não funciona, não dá. E eu também não tenho um problema com exatamente o filme ter uma claridade moral. Apesar de eu achar que existem mensagens que você só consegue falar com uma ambiguidade. Que a falta completa de ambiguidade, a latufização universal da moral do cinema não ajuda a gente. Tá? Gabriel Divan. Não, mas é a latufização que é um empecilho, né? Dá para dizer que a galera que fica empacando a vida do Leonardo DiCaprio lá é um resquício latufizado, né? Porque é isso, cara, é muito impressionante assim a maneira como hoje em dia as pessoas, elas... aliás, você gostar de política, você ver as coisas políticas e tudo mais, você querer identificar padrões, gente, assim, ó, isso é saudável, isso é bom. Agora, isso não é sempre redundante em você ser mais inteligente ou mais ligado ou coisa parecida. Esses dias eu comentei alguma coisa do tipo assim, não foi esse exemplo exatamente, né? Mas alguém levantou uma lebre como quem diz assim, a hamburgueria do fulano é podre, porque não sei o que. Cara, uma coisa é você dizer assim, olha, eu quero apoiar certas pessoas e eu quero gerar engajamento e burburinho em torno de certas pessoas e não de outras. Eu quero fazer ser reconhecido mais gente e não os de sempre. Eu quero, inclusive, boicotar, né, um empreendimento de um cara que é um merda. Você pode dizer isso para mim tranquilamente, e muitas vezes eu vou estar ao seu lado praticando isso, inclusive. Agora, você não pode dizer assim, ó, o fulano é reaça, então o hambúrguer dele é ruim. Cara, são duas coisas que não conversam entre si. Me desculpe. Então, uma coisa é você dizer, olha, adoro o hambúrguer daquele cara lá, mas eu, por mim, que vá à falência. Você pode dizer isso. Agora, as pessoas, elas querem dar um salto por cima desse muro e querem fazer um comentário
numa luta de bem contra o mal, que é a pior visão possível política. É a galera que usa aquele argumento do a história vai julgar, / lado certo, / Darcy Ribeiro, que bom que nós perdemos, esse tipo de coisa. Cara, você não pode avaliar filmes e coisas e tudo mais. Uma coisa, por exemplo, é fazer campanha, porque o brasileiro é zoeiro e é galhofeiro, fazer campanha contra o filme lá como é que é o nome aquele? Emília Pérez, né? Fazer contra a campanha dessa bosta de filme, porque você tá torcendo pro filme do Walter Salles, e aí aproveitar e tocar um terror pra cima das declarações da protagonista, que é um fracasso, assim, é uma coisa completamente odiosa. Agora, outra coisa é você realmente acreditar no interior do seu coração que um filme é melhor que o outro porque você quer que ele seja, né? Aí começa aquele papo assim, né? A escola de samba perdeu porque, sei que, falou da questão da... Cara, pode perder por vários motivos, inclusive porque o outro samba e outros filhos foram melhores, sabe? E as pessoas não estão mais aceitando isso, cara. É uma coisa tão, assim, me deixa tão nervoso, velho. Tão nervoso. E aí a glorificação do Não Olhe Pra Cima... ela veio num momento em que as pessoas assim, tá aí, ó, olha lá, ó, olha o que os empresários estão fazendo. Sim, cara, é que nem comparar uma pintura com uma fotografia, meu. Eu não preciso que tu tente pintar um retrato meu, né, o mais fidedigno possível, porque isso aí eu bato uma foto hoje em dia, cara. Eu quero que você pinte meio Picasso, cara, bota um olho na bochecha e outro lá em cima, tal, porque, velho, senão não tem viés artístico, não tem aquela questão de perspectiva, não tem proposta. A única coisa que tem é literal, e essa galera, ela anda realmente nesse pique aí. Daí os caras falam assim, ele acha que não tem política num hambúrguer. Não, cara, eu acho que tem política num hambúrguer, só que não é desse teu jeito tosco aí, né, que você tá trabalhando. A gente tá vendo agora essa situação do Tarantino, né? Não, pois é, ele é sionista. Quer ver um exemplo? Logo todo tá. O cinema dele é ruim, desculpa. Olha só, assim, essa me foge. Aqui eu vou manifestar, não. Agora, aqui eu vou hablar aqui, porque é o seguinte, meu. Tarantino é um imbecil, tá, meu? Sem dúvida. E talvez, né, com a presença maciça de manifestações das pessoas nas redes sociais e nos sites e em todo lugar, e com os boatos, misturado com distorção, misturado com descontextualização, misturado com não sei o quê, a gente nunca teve tanta chance para ver ou passar a crer que imbecis são imbecis como nos tempos de hoje, tá? Antigamente, tu não viu uma entrevista do Tarantino a cada 2 semanas dele falando mal a alguém, ele não tinha nem veículo para falar tanto. Então, talvez tu não soubesse que ele era um idiota, mas talvez ele sempre foi. O fato é, cara, há muito tempo eu tenho um ranço com o Tarantino porque eu acho que o cinema dele virou um cinema covarde e de crianção, né? Ele começou como um cinema agressivo, como um cinema que explorava a violência num sentido pop, sedutor, e ele terminou simplesmente só numa criancice, né? Porque o cara não consegue fazer um filme sério nunca. O filme conta uma história e ele tem chance, ele tem aval do estúdio, ele tem aval do público cativo dele para contar uma história. Ele decide botar um carro explodindo, um lança-chamas, uma mulher sem cabeça pegando fogo, porque é só o que ele sabe fazer, esse crianção. Agora, o cara realmente quer me dizer que por causa que ele é um merda, né? Você vai olhar para a filmografia dele e vai dizer assim, não, no fim das contas tudo sempre foi ruim, por isso, por aquilo. Cara, por favor, velho. Uma coisa é você achar ruim. Eu conheço gente que nunca gostou do Tarantino e tá rindo aos borbotões porque tá dizendo assim, olha aí, ó, sempre falei que é um idiota. Agora, me desculpe, cara, tu dizer que automaticamente o cara perdeu o valor, eu vou falar outro nome que é mais maldito ainda, cara, Woody Allen, né? Você quer realmente me dizer que não tem valor cinematográfico o Woody Allen? E tem gente que eu também conheço que nunca gostou e que não tem problema de nunca ter gostado, assim como um gosta, outro não gosta. Agora, simplesmente você diz assim, ó, bem que eu vi desde o primeiro filme, tá bom, cara, você não tá ganhando dinheiro por quê, então, com toda essa sabedoria aí, né? Então, cara, vê bem, eu decreto que o último filme que eu realmente gostei e achei alguma coisa interessante do Tarantino foi o Death Proof, né? Eu acho que o Kill Bill ele tem coisas, né, de gozação, né, de não se levar a sério, maravilhosas. Os filmes anteriores, Jack Brown é o meu preferido, assim, estupidamente na frente dos outros. Pulp Fiction eu adoro, Cães de Aluguel eu adoro. Agora,
O cara vem falar desses aí, quer dizer, pô, o Django reverteu a escravidão, sabe? Os caras mataram o Hitler, né? Ah, porra, meu, vai tomar banho, cara. Sério, velho. Eu digo que o grande filme dele, na verdade, é o filme sério dele, que é o esquecido Hateful Eight. Mas, de todo jeito, é uma questão de opinião. Ele também termina com uma cena dos Trapalhões, né, meu? Maravilhosa aquela cena. Maravilhosa aquela cena, maravilhosa. Bom demais aqueles dois caras que se odeiam matando a mulher, porque, enfim, maravilhoso. Mas, enfim, meu ponto sobre Tarantino era só isso, né? A gente não vai dizer que o cara é ruim de início ao fim. Não tem como, porque o cara é um babaca e por aí vai. E sobre o Woody Allen, já que você puxou, talvez a coisa mais engraçada das últimas coisas do Woody Allen é que o que o Woody Allen falou nos e-mails revelados sobre o Jeffrey Epstein é genial. É a coisa mais Woody Allen possível. Ele reclamando da comida da casa do cara, dizendo que a casa do cara é esquisita, mas do jeito mais Woody Allen possível. Porque você imagina um personagem do Woody Allen entrando num culto de pedofilia e por aí vai, reclamando da porção da comida com a esposa e voltando para casa. O que talvez fosse a coisa mais Woody Allen possível de se imaginar era isso. Assim, o Woody Allen não a pessoa, o Woody Allen é o personagem, que a distância muitas vezes é muito pequena, vai numa casa e depois vai embora e toca a música do Curb Your Enthusiasm no final. Muito bom. Diva, a gente precisa de dicas culturais hoje? Olha, eu acho que a gente não precisa... Vamos fazer uma regra que não pode entrar cinema, já que a gente passou o episódio. Porra. Não, assim, eu até queria falar de um filme, né, que eu falei com o Felipe sobre esse filme no final de semana passado, e é um filme que já vai começar maldito, né, porque ele tem uma presença que se transformou em incômoda, né. Eu achava que era uma atriz ok, assim, uma atriz que vai bem na maioria das coisas que eu vi. Tudo bem que a maioria dos estúdios tem contrato com ela, né, todos os filmes ela tem que tirar a blusa, né, que é a Sydney Sweeney. E aí quando veio aquele negócio da propaganda, né, do jeans, tá, eu olhei e falei assim, puta, que texto infeliz, né, cara, que coisa mais cretina. E aí eu pensei assim, ok, essa menina vai passar ao largo da coisa. Aí ela deu umas entrevistas que deu pra ver que ou ela é sonsa ou ela é uma idiotinha convicta mesmo, né, e realmente eu acho que decaiu, né, decaiu a possibilidade da gente simpatizar com ela. Agora... cara, tem um filme que eu vi esses tempos que entraria também na nossa discussão, que é um filme bem interessante, bem lado B, né? Um filme que não ganhou muito destaque, assim, chamado Americana, né? Que, cara, ele tem uma questão ali muito, muito legal, né? É com ela, mas eu destaco principalmente a personagem daquela cantora que volta e meia... sabe, lembra quando as celebridades atacavam de DJ, né? Ela ataca de atriz várias vezes, que é a Halsey, né? E, cara, tem uma personagem que é aquela típica coisa assim, ó... Mulher em fuga, meio tramposa, que tem umas tretas que a gente não tá sabendo por enquanto quais são, mas ela não pode ser vista por não sei quem, e ela tem a cabeça a prêmio por não sei quem... Tá rolando toda uma questão, né, de uma grana lá, e aí envolve um personagem meio loser lá, envolve a Sydney Sweeney, que faz o papel de uma menina com gagueira, mas que consegue falar bem quando canta, né, é uma coisa engraçada, e tem essa personagem da Halsey. E aí, já que estamos dando spoiler pra lá e pra cá, né, a gente vai descobrir que, na verdade, do que ela tá fugindo é a coisa mais americana possível, né, que envolve toda uma questão de conservadorismo sulista misturado com pedofilia, misturado com uma série de coisas macabras lá, o que dá um certo tchanzinho pro filme, porque de resto, ele é um filme divertido, ele é um filme que é isso, né, pessoas em fuga e maleta de dinheiro indo parar com não sei quem que não deveria, né, sendo que também tem um detalhe, né, tem um personagem do filme, que é o filho da Halsey, que ele é um menino que ele acredita que ele é a reencarnação do líder indígena. Então ele fala com os indígenas como se fosse o chefe deles. E os indígenas, por sua vez, eles são super urbanizados, assim. Aí tem um que fala assim, que esse guri tá falando aí, meu? Ele é o chefe não sei o quê. Tu que sabe das coisas, tu que lê esses livros aí, de fulano de tal, Franz Fanon, não sei o quê. O que ele tá dizendo?
Aí o indígena fala um troço que parece um provérbio, mas na verdade é uma citação do Capital. Cara, é uma coisa muito engraçada. É um filme engraçadinho. Se você superar o ranço que você tem, né, dessa garota aí, né, que acabou caindo, né, acabou sendo pega numa malha fina, né, meio inesperada, né, e que realmente, né, me parece que é convicta naquilo que está falando, né? Não falou só decorado o texto que tem olho azul porque os genes são bons, né? Me parece que falou entendendo muito bem o que estava falando. Se você superar essa questão, né? Você vê um filme divertidinho, né? Esse Americana. Eu vou citar um conto, não chega a ser um livro completo, mas um conto de um senhor chamado Philip K. Dick. É um conto chamado Pay for the Printer. Pague a impressora. No mundo pós-apocalíptico, a humanidade não consegue mais trabalhar. Ela precisa de um alien que copia produtos. Então você precisa de alguma coisa, você entrega um produto para ele, ele vai e te devolve uma cópia. E com o tempo, esse alien vai ficando adoecido a ponto de não conseguir mais copiar direito. Um conto clássico que vai acabar discutindo nossa relação com a alienação do trabalho. E a humanidade fica numa situação que você é incapaz de produzir qualquer coisa, porque ninguém mais sabe produzir qualquer coisa, porque todo mundo depende desse alienígena copiante para conseguir viver e produzir absolutamente qualquer coisa. Foi escrito em 1950, né, na década de 50, como tudo do K. Dick, mas obviamente tem um impacto bizarro para se discutir LLM, por aí vai, no mundo de hoje, criatividade, alienação do trabalho e por aí vai. Muito bom, cara, muito bom. Daí eu assisti uma batalha após a outra e disse, cara, eu tenho que completar de ver as coisas do Paul Thomas Anderson que eu não vi ainda. E um filme que eu não tinha visto dele era o Embriagado de Amor, exatamente por causa desse nome horrível que ele ficou em português e deu, será mesmo? Embriagado de Amor, Adam Sandler, né? O filme é uma loucura do início ao fim, né? Porque ele é o personagem que, olha, caiu como uma luva pro Adam Sandler, porque fazer uma pessoa esquisita que nem ele faz, só podia ser ele, né? Daquele jeito. E que se envolve em altas aventuras depois de fazer uma ligação para um telesexo, que também é um negócio datado, né? Telesexo, acho que não existe mais esse tipo de coisa. Mas assim, é extremamente divertido, ele é muito maluco, a fotografia dele é belíssima, né? A filmagem dele é muito bonita, muito bacana. É um filme rapidinho, ele tem 1h30, olha só, dá pra fazer um filme em 1h30. E eu recomendo, cara, ele tá lá na HBO, eu acho que eu assisti ele, assim, ele é muito bacana, esqueçam o nome. Puta, volta e meia faz uns crimes com esse negócio de botar um nome em português, assim, que é horrível, né, e tira a vontade da pessoa ver. Tipo, Prestes a Arrebentar? Prestes a Arrebentar. Mas sabe que eu peguei esse filme em outras formas, assim, e ele saiu com o título de português de Portugal, e eu não me lembro como é que é o nome dele, cara. Mas eu não sei se não é Como Arrebentar um Oleoduto, cara. Prestes a Explodir é o brasileiro e Como Rebentar um Oleoduto sem o AR é o português. É isso aí. Guris, muito bem feito. Divan, vamos agradecer ao Caio de novo. Obrigado, Caio. Vou agradecer e dizer que as pessoas não precisam mais ver os filmes, tá tudo resolvido, né? Tá tudo resolvido, tudo certo. Em pouco mais de 1h30 aqui você já viu 3 filmes e mais 60% de outros 4, né? Então é isso aí. E o Mula Sombria é compromisso. Pode ficar tranquilo, gente, compromisso. Eu tava dizendo pro Abal que se der tempo e tal, a gente tem que fazer um ao vivo, na verdade. A gente vai eu vou pra Porto Alegre, a gente filma aí, a gente dá um jeito, cara. Não, esse filme valeria a pena a gente... Não, eu ia dizer uma bobagem aqui, né? Eu ia dizer que valeria a pena fazer o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, porque hoje o cara vai no cinema, né? E aí tem um louco falando no celular, o outro gravando um story, o outro filmando o filme, né, e tudo mais, né, mas assim, cara, iam ser 3 ingressos, no mínimo, gastos com filme de Bolsonaro, não dá, cara, não dá, eu acho que tem que piratear. Vai esperar cair do caminhão. Mas seria engraçado fazer uma live assim e tal, e falando alto, inclusive, assim, ó essa merda aí,
Não, pra mim é mais do que live, Divan. A gente tinha que fazer num teatro, cara. Tinha que fazer um episódio ao vivo de podcast, cara. A gente chama as pessoas, cobra ingresso. A gente faz uma projeção, mostra as coisas, sacaneia de cena. Quem sabe assim, a gente pode baixar o filme e projetá-lo, assim, né? E aí deixar aquele aviso do FBI no canto, assim, se você estiver lucrando com a divulgação dessas imagens aqui, né? E a gente pode distribuir também umas bala de fuzil de isopor para as pessoas, porque é o troco em bala daí, aí já fica tudo resolvido, né? Vamos lá dar um salve para as pessoas. Viva! Arriba! Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan. Coisa boa fazer o episódio que a gente já tava, né, conversando em off fazia muito tempo a respeito disso aí. A massa, a pasta cinzenta é feita de pessoas. Muito bom. E agora chega a hora de mandar um carinho pra galera. Tem alguma coisa de salve aí, Gabriel? Eu tô sem salve hoje, mas eu queria mandar aquele abraço pra todo mundo que recomenda. E começou, Felipe, uma coisa diferente agora. O pessoal que não usa o Spotify começou também a ter alguns rankings e algumas coisas, e o pessoal tá postando lá, assim, né? Não tem retrospectiva no meu podplayer aqui, mas só para mostrar quantos minutos eu ouvi Vira Casaca. Então o pessoal tá entrando nessa também aí, assim como os do outro site lá, do outro app que a gente não gosta muito, a gente também ama vocês, a gente também adora, a gente também dá um abraço coletivo geral em todo mundo que perde algum tempinho para propagandear o Vira. Isso é muito importante porque a gente precisa de apoio e a internet precisa de cada vez menos compartilhamento e espalhamento de coisas ruins a título de crítica, mas que na verdade só espalha, e mais espalhamento de coisas boas. Então, o pessoal que nos propagandeia aí, simplesmente no amor aí a camiseta, muito obrigado. Este é o meu salve, assim, um tanto quanto genérico, mas com toda certeza sincero. Eu tenho, em primeiro lugar, um salve muito especial, Gabriel Divan. Opa! Sabe quem é que tava de aniversário domingo passado? Quem? Ingrid Dutra! Ingrid Dutra! Ingrid Boff! Viva! Aí sim! Nossa querida editora, que puxa a nossa orelha, que pede pra gente mandar os áudios com qualidade, que pede pra gente mandar as coisas no tempo, que faz um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Se não fosse pela Ingrid, eu não sei o que vocês estavam ouvindo aí. Eu não sei o que vocês estavam ouvindo. Gravado num banheiro com um Nokia, eu não sei, né? Então assim, ó, Ingrid, feliz aniversário. Se não fosse a Ingrid, a gente já tá com uma lata de Nescau, um barbante esticado, né? E uma outra lata em algum lugar com alguém na orelha escutando, assim, era mais ou menos isso. Ia ser que nem quando o cara viaja na aerolíneas argentinas, Buenos Aires, e daí tu só entende, pô, tô chegando, né? Tô indo pro lugar certo, o resto eu não entendi, né? Não entendi, Buenos Aires tá bom. Tem um amigo meu que diz assim, cara, por que eles falam, será que é de propósito que eles falam na língua estrangeira tão ruim? Porque assim, ó, senhores passageiros, estamos aproximando do aeroporto do Galeão. A temperatura do Rio de Janeiro é tanto, isso aqui, obrigado por voar, sei lá, Latam, sei lá, o caralho. Aí vem a inglês assim, Virgin Customers, fasten seatbelt, Latam Airlines. Tipo assim, como assim? Ai. Mas enfim, feliz aniversário, Ingrid. A gente ama, tá? Muitas felicidades, garota. Vocês sabem que tem a tradição, né? É uma tradição que a gente inventou, como toda tradição é inventada, né? E basicamente eu pago um sushi pra Ingrid pelo aniversário dela, mas nunca é na data, assim, é sempre em alguma data posterior, assim. Mas então aqui está um Vale Sushi. Vale Sushi, muito bom. E vou mandar um salve aqui pro Vinícius Alvarenga, cara. Ele nos mandou um e-mail acompanhado de fotos da Mafalda, Malala e Frida, as gatinhas, tá? E o seguinte, ó, ele disse que nos últimos anos temos lutado para um licenciamento ambiental que não atropele a nossa história e os povos tradicionais e originários. Ele é arqueólogo, né? Ele diz que não é aquele negócio do Indiana Jones, então, né? E essa luta ela é feita a partir da Sociedade de Arqueologia Brasileira e pelo GT de Licenciamento Ambiental da SAB, né? Da sociedade. E é uma baita luta que merece bastante atenção. Então, ó, Vinícius, um abração e parabéns pela luta de vocês aí, meu querido. Olha aí, cara, que beleza.
muito obrigado aí por estar nos representando aí nessa frente também aí. Temos que dar parabéns realmente, não é salve, não é viva, né? É a gente que agradece, né? Exatamente. Muito bem, Gabriel Divan. Dados os salves, dados os vivas. É isso aí, quase Natal, né? Somos só homens normais, inocentes que compram Insider online, né? Que compram Insider e apoiam Vira-Casacas. Te lembra aquela do Shaquille O'Neal? Qual? Que disseram pra ele na coletiva, pega bem aí, tu falar dos patrocinadores e tal. Ele, não, deixa pra mim e tal. Se tu puder inserir no meio da tua fala, assim, aí os caras perguntarem, aí, cara, como é que tá a questão do contrato? Aí vai firmar um novo contrato, aí ele... isso aí é com o meu empresário, meu. O meu negócio é jogar basquete, comer o Reebok e tomar uma Pepsi em casa. Totalmente furado. Bem natural, assim. Muito natural. O Wayne's World, né, cara? Wayne's World. Esse negócio. A questão é essa, né, cara? Eu vou escrever pro Papai Noel e vou dizer assim, eu sou um homem inocente. Tchau. We're just normal men. What do you mean, normal man? We're just innocent men.